Olá, reconciliados! Como é que vocês estão? Vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo ou no título do podcast que hoje eu estou numa mesa repleta de gente inteligente e muito especial para a nossa igreja. Eu estou aqui com 3 participantes do Ministério Rede. São homens de Deus e que eu tenho certeza que vamos ser muito edificados nessa conversa. Estou aqui com ele, Diógenes Soares, Manuel Alvino e Lúcio Oliveira, para ter um papo aqui sobre missão além do ministério, como parte integral da nossa vida. Então, queria desejar aqui para vocês que sejam muito bem-vindos ao Reconcast. É um prazer ter vocês aqui. Uma honra para nós. Obrigado pelo convite. Estamos aqui muito animados para aprender com vocês hoje. Então, vamos embora começar nosso papo. Vamos lá. Gente, seguinte, para começar, vocês estão todos aqui com a camisa do Rede e eu queria que vocês falassem sobre o que é o Rede, porque é um ministério novo na nossa igreja. Eu sei um pouquinho do que está acontecendo por trás, mas é tão importante, tão rico, que eu queria que vocês compartilhassem sobre o que é. Bom, primeiro a gente poderia colocar você numa saia justa aqui, que era pedir para você descobrir o que significa esse acrônimo aqui, que é o REDE. Cada letra aqui tem um significado, mas não vamos fazer isso com você não, né? O REDE surgiu justamente desse propósito de levar empreendedorismo, né, no meio cristão. Deus colocou no coração de Diógenes, de Lúcio, no meu, do Casanova, né, do Manuel Casanova, do Bispo Ivan. E a gente, em comunhão, construímos esse ministério que vem edificando já a vida de muitos empresários aqui no nosso ecossistema aqui da Recon. E o R quer dizer reino, porque tudo que a gente faz é para glorificar o reino. O E vem de empreendedorismo, né, que tem como a gente fazer as coisas melhores, não se conformar com a situação que a gente vive, querendo sempre trazer o melhor. O empreendedorismo tem esse pilar, o desenvolvimento das pessoas, e o E de empregabilidade. E aí formou-se o Rede, que é um ministério de empreendedorismo cristão aqui na Recon. Amém, glória a Deus. E como é que vocês enxergam que deve ser essa relação entre nossa fé e a comunidade e tudo que o Rede traz para a gente? Porque quando a gente acabar de se apresentar, o Rede ele fala muito sobre vida profissional e não só fé, né? Mas vocês integram isso dentro do ministério. Vocês fizeram uma conferência massa, que inclusive vou fazer uma provocação pública que tem que ter para mulher. Nós estávamos esperando isso, hein? Tá dando muito o que falar, tá dando muito o que falar. Preciso fazer essa provocação de forma pública, mas eu queria que vocês falassem dessa relação entre a parte da fé com a comunidade e essa relação de trabalho. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre esse tema. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais eu escutei falar desde o dia que eu entrei nessa comunidade. Em todos os eventos, nós temos uma igreja, tem movimentos evangelísticos maravilhosos. Nós vivemos para apresentar Jesus Cristo, né, para as pessoas. E todo mundo depois se questionava e o caminhar, como é que poderíamos fazer no decorrer de nossas vidas. E muita gente achava que nós deveríamos ter uma desassociação, né, desse nosso princípio cristão que nós temos, com essa conduta que nós temos dentro da igreja, dentro dos eventos que nós trabalhamos e participamos aqui na igreja, do dia a dia da gente no nosso trabalho, como se isso pudesse andar realmente separado. Né? Então, desde sempre, eu acho que, mano, a primeira pessoa que eu comecei a me relacionar aqui, que tem muito esse viés e que eu tenho também no meu dia a dia, começou logo a dar uma certa liga entre nós aí, e começaram a surgir papos de como é que poderíamos trilhar esse caminho dentro do nosso mundo empresarial, dentro do nosso mundo de trabalho. Sim. Porque a gente também aqui, a gente está falando do que o Rede tem um foco em empreendedorismo, mas a gente também tem um foco muito forte em empregabilidade, e esse princípio que nós temos de levar para o nosso trabalho os princípios cristãos e sedimentar onde é que nós estejamos, esses princípios, faz toda a diferença, não só para o empreendedor, não só para o dono de empresa, mas também para quem é empregado.
para quem tem um emprego, quem trabalha na empresa de alguém, também pode levar isso, porque logo quando a gente começou com o nosso projeto aqui, o pessoal achou que tinha gente que achava que só o dono de empresa, só o empreendedor é que poderia causar esse efeito, né, no ambiente que ele estivesse inserido, mas não. Nós, enquanto trabalhadores de uma empresa, também podemos fazer isso. Posso fazer um adendo sobre isso? Pode. Porque eu acho que eu também estou num lugar de fala aqui, Ok. e eu não estou falando que eu vou estar num lugar de fala, e porque eu consigo beber um pouco dessa fonte hoje, né? Até pela minha relação de trabalho que eu tenho hoje justamente com o DS. Então, a gente conseguiu ter, eu enxerguei essas conversas e a gente às vezes acha que ter trabalho no ministério e ter um trabalho fora do ministério é como se a gente tivesse dois caráteres diferentes, assim, né? E eu lembro que uma coisa que Diógenes conversou comigo foi: eu observei como você é dentro do seu ministério. Caraca, e isso abençoou a minha vida profissional. Curiosamente, eu estava vendo meus caderninhos, que eu anoto meus diários de oração. E eu lembro, e eu vi assim, meu Deus, Diógenes hoje falou comigo sobre isso. E eu fiquei, caraca, que massa, porque às vezes a gente acha que nós temos vidas duplas. E isso não é só para quem é empresário. Eu não sou empresária, eu estou aqui no meu lugar de fala, como eu falei. Eu estou aqui no meu lugar de fala como trabalhadora. E eu tenho recebido bênçãos sobre isso, e são bênçãos que a gente consegue enxergar, que são para a vida, né? E tem abençoado também, né? E tem abençoado muito. Dentro do ecossistema que você está inserida, dentro da empresa, você também tem abençoado muito. E abençoado além desse ecossistema. Porque se nós pensarmos o trabalho que você, por exemplo, está desenvolvendo numa área de marketing, numa área de desenvolvimento, de saúde, né? De cuidado, isso tudo está gerando coisas maiores que transcendem, inclusive, o ecossistema da empresa. Eles ultrapassam as paredes da empresa que você trabalha. E é isso, esse é o grande propósito da gente, porque é o seguinte, e eu acho que é o grande propósito de Cristo, né? Se nós levarmos todo esse entendimento que Cristo nos deu, e nós saboreamos através do Novo Testamento, através dos evangelhos, né? Que tem lá lições muito, assim, para mim, práticas e óbvias de Jesus, de como é que deve ser essa conduta nossa no dia a dia, e isso repercute mesmo positivamente dentro do nosso trabalho, dentro da nossa empresa, dentro do ambiente de empresas em que a gente trabalha, e as pessoas notam isso e querem estar mais perto de nós. Se você é dono de empresa, outras empresas querem se relacionar com a sua. Se você presta um serviço a um cliente, os clientes querem consumir o seu serviço que você trabalha, porque são valores. E que senão na sociedade falta se enxergar, né? É isso. E aí, puxando esse gancho... E profissionalmente, só terminando, e profissionalmente, se você levar isso para dentro da sua cultura dos seus trabalhadores, você literalmente leva essa tal cultura que a gente quer implementar em todas as nossas empresas e a gente às vezes não sabe como fazer, mas se a gente levar uma cultura cristã com todas as suas boas práticas lá, você tem a cultura que é sonhada em qualquer manual que Mano, que trabalha com isso, pode associar isso melhor para a gente, tipo, do que tem na Bíblia como manual de conduta de nós, dos seres humanos, com aquela tal cultura que a gente fala, cultura empresarial, cultura de dono, essas coisas que estão tão em voga hoje, e se a gente misturar as duas, elas acabam sendo a mesma coisa, elas são as mesmas coisas, elas se convertem. Da mesma forma que um colaborador, ele pode empreender dentro da companhia que ele participa, que é o intraempreendedorismo, então você tem habilidades empreendedoras, você tem atributos e comportamento empreendedor que a gente observa em você, como Deus observou no ministério, como a gente observa aqui, como você faz a gestão aqui do Reconquest, como você se posiciona. Então você é empreendedora. E você hoje empreende dentro do ambiente corporativo. Então você é uma intraempreendedora, né? O empresário é aquele que abre um CNPJ. E o empreendedor é aquele que faz a diferença no ambiente que ele está, trazendo transformação. Então, todo colaborador que se vê como um intraempreendedor, ele tem senso de dono, ele tem atitude de dono, ele tem foco em resultado, tem melhoria contínua, né? Tem foco ali em levar o melhor para a companhia e para os clientes que atende. Então, tudo isso, tudo que você faz a diferença no ambiente que você vive, que você participa, isso é empreender. E quando a gente fala no empreendedorismo cristão,
é muito mais assim, o cristão empreendendo, né? Porque quando a gente estava lendo o livro Uma Vida com Propósito, um livro que muita gente já lê também, e ele fala lá assim, que Deus nos criou para servir, né? E Deus vinha me incomodando muito com a parábola dos talentos. Muitas vezes, assim, Deus sopra para mim algumas passagens, ou algumas músicas, alguns louvores, ou várias pessoas falam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto, mesmo sem se conhecer ou saberem, mas para mim eu consigo fazer esse filtro, dessa interseção, e aí eu sei quando é Deus falando comigo. Então, ele me incomodando muito ali com a parábola dos talentos, e vi no livro isso que Deus criou a gente para servir, no momento que eu estava muito assim, perguntando muito sobre meu propósito, querendo ressignificar meu propósito, entender ali qual realmente meu ideal de vida. Já tinha conquistado algumas coisas, já vinha buscando outras coisas, e aí foi quando eu entendi que a gente, como cristão, a gente precisa ser um ser integral, né? Não dá para ter aquele disjuntor que liga e desliga. Do mesmo jeito que se falava antigamente assim, né? Um bom funcionário é aquele que não leva problema de casa para o trabalho. Chega no trabalho, deixa seus problemas do lado de fora, né? Isso a gente escuta no ambiente corporativo há muito tempo, né? Então isso não existe, porque o ser humano, ele é um ser humano integral. O problema é que ele está em casa, ele inevitavelmente vai carregar com ele durante o dia. O que ele tem que fazer é filtrar, não deixar aquilo, ou fazer com que aquele interfira o mínimo ali no seu trabalho e tal. Mas enfim, somos seres integrais. Então a gente, como cristão, um cristão que precisa levar a missão de levar o evangelho, de refletir Cristo com as suas ações, né? De ser o que a gente fala assim, uma Bíblia ambulante, de refletir Cristo naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Nós temos 24 horas no dia. Então a gente ou está dormindo, ou está ali treinando, né, para quem preza ali para uma vida saudável, ou está estudando, ou está trabalhando, ou está num lazer, alguma coisa a gente está fazendo. São 24 horas no dia, igual para todo mundo, para nós 4 aqui e para o resto do mundo, né? Você vai ter que segurar esses homens todos aqui, viu? Vai ter um desafio. Mas só corroborando com o que eles falaram, eu vejo assim, duas coisas importantes. O primeiro é que o mercado hoje, há algum tempo, né, já acabou aquele modelo de comando e controle, como a gente tinha, né? Hoje é o autocomando e autocontrole. Só que o grande desafio do mercado, que não é cristão, do mundo natural, vamos chamar assim, é exatamente como essas habilidades vão sendo construídas. Então, hoje a gente tem lá praticamente 3 habilidades, né? O que a gente chama de técnicas comportamentais e umas que são, eles chamam do core, né? Ou seja, a base. Quando a gente entra no empreendedorismo cristão, essa base tem uma solidez muito diferente do que a base do outro. Perfeito. As palavras são as mesmas, espiritualidade, criatividade, voluntariado, mas quando a gente entra no ambiente como o nosso, isso aflora demais. Então, o mercado hoje já não está mais preocupado com a técnica. O mercado quer comportamento, que as pessoas são contratadas e demitidas. Né? E essa que tem chegado nos últimos anos, que a gente chama de core business, que é a habilidade de base, é o que você tem dentro de você. Isso não tem nada a ver com competência técnica e comportamental, é o que você é. Quando você tem um jovem, um empreendedor que trabalha nesse mercado e tem a base do cristão, isso é claro, né? É diferente. Não precisa estudar, não precisa forçar. E só pegando também para terminar o que o Mano falou, eu acho não, certeza, né? Deus é muito bom quando ele pega todo mundo, né, para assumir não, né? Como a gente fala, né? Para estar nesse momento no ministério, todo mundo que vem de histórias, né? Todos nós temos histórias, né? Geralmente não tão boas, um pouco maiores, outras menores. Como o Mano falou, essa relação de fé mostra muito. Eu, por exemplo, já há anos trabalho nessa área de desenvolvimento de pessoas. E aí Deus vem e fala assim, ó, entra aqui, esse caminho, né? E aí, de repente, quando eu vejo o caminho, tudo que eu aprendi na minha vida, que ele me ensinou, que ele me deu a chance de ensinar, ele me deu a chance também de dividir. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma benção. Amém, glória a Deus. Gente, eu já tô aprendendo tanta coisa aqui, eu queria estar com o meu caderninho para estar anotando as coisas. Tá gravado. Tá gravado. Mas é muito bonito isso que a gente tá falando, e eu queria também agora trazer uma outra pauta aqui pra gente, que foi algo que o Mano falou, vocês complementaram também muito bem, que é nós somos seres integrais, né? E não existe essa questão de... A gente fez uma gravação recentemente com o Pastor Marcondes, e ele falou muito sobre a vida de um místico, e de que às vezes as pessoas acham que é muito mais sobrenatural a gente estar em eventos de cura e libertação, e eu vejo que vocês estão aqui firmemente lutando para mostrar que sobrenatural é também ter uma vida integral no trabalho, e cuidar da sua família, e empregar pessoas, e ser generoso, e de que existe o lado místico e invisível do que a gente gosta de viver com Deus. Somos uma igreja carismática,
Fato. Mas eu queria que a gente agora falasse sobre o trabalho secular é missão de Deus também. Isso eu acho que é uma pauta que dentro da igreja evangélica está sendo começada a quebrar agora, né? É missão de Deus, Padre. Peço licença para começar falando por conta de algo que me tocou aqui quando você falou de mística. Porque, na verdade, tudo começa da nossa própria relação com o Espírito Santo de Deus. Muito difícil que se você acordar todos os dias e você não estabelecer sua relação de comunhão com o Senhor, seja como for, cada um tem sua forma de chegar a essa relação, a essa conversa, a essa oração, a essa adoração diária. Mas é muito difícil que você consiga manter e garantir tudo isso se tiver um relacionamento diário com o Espírito Santo, né? Aquilo que Lúcio falou, né, que nós trazemos conosco, nossas boas experiências e também as experiências não tão boas, foram aquelas que a gente fez justamente quando a gente não tinha o discernimento do Espírito Total. Santo. Elas aconteciam com muito mais intensidade na nossa vida porque nós não tínhamos menos relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que a gente começa a inserir relacionamento com o Senhor, isso começa a se reproduzir em novos atos, novas ações e cada vez mais constantes, né? Então, essa integralidade, para mim, ela não... às vezes é duro falar isso, mas é difícil que alguém estabeleça uma relação realmente próxima, um contato genuíno com o Senhor todos os dias e saia para continuar reproduzindo coisas que não tem nada a ver com o que é o propósito dele, sabe? Isso é sempre um dilema muito grande e por isso que eu acho que as pessoas estão sempre em busca de movimentos que tragam esse clamor. Mas veja, eu tenho esse clamor diariamente, né? Diariamente, todos os dias pela manhã. A gente precisa, né? Eu falei hoje pro meu personal assim, eu hoje acordei às 4 horas da manhã, muita coisa para resolver e acordei hoje um pouco mais cedo porque a mente começou a trabalhar muito cedo. Ele disse: eita, já vi que o devocional de hoje vai ser lindo. Porque meu personal é cristão e a gente debate muito sobre algumas coisas aí do reino. E foi isso. Eu acordei 4 horas da manhã e fiquei ali até 5h30 da manhã, orando e pedindo a Deus, inclusive, que Ele abençoasse esse momento aqui nosso hoje. Amém. A gente não precisou, criar um manual para vir aqui conversar, né? A gente está falando aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração e viemos de coração aberto. Que é natural, né? Você vive no dia a dia. E quando isso é natural também lá no trabalho, é natural nas minhas empresas, é natural na mesa de negócio. Eu contei uma história para os meninos hoje que eu não posso contar aqui. Talvez isso que estava muito importante. Estava ansioso, talvez, por uma negociação de uma aquisição e o que mais contou na mesa foi as pessoas identificarem que eu era cristão na mesa e fez toda a diferença para o processo de compra. Eu deixei as pessoas à vontade na mesa por conta da conduta do cristão. Quando você é integral e não tem realmente essas diferenciações, repercute muito positivamente. E se você me dissesse que eu ia fazer isso que eu fiz hoje, há 4 anos atrás, e que ia dar certo, eu ia dizer que todo mundo lá estava doido. O evangelho é loucura, né? Porque Deus quer relacionamento com a gente, né? Ele quer que a gente busque para se relacionar com Ele e a gente evolui quando a gente cria mais intimidade, né? Então, usando as disciplinas espirituais e buscando evoluir na caminhada. Então, imagina só se em 24 horas do dia a gente deixar para se relacionar com Deus só uma horinha que a gente faz uma leitura, que a gente faz um devocional, ou esperar para o domingo que você vai para o culto, ou de esperar a quarta noite que você vai para um discipulado. Então, a partir do princípio que Deus quer relacionamento, Ele quer relacionamento no momento aonde você estiver ou o que você esteja fazendo, inclusive o nosso trabalho, porque a gente passa boa parte do nosso dia trabalhando, né? E a relação do trabalho com Deus é uma relação bíblica, uma relação antiga, né? Desde a queda, quando Adão e Eva pecaram, várias consequências vieram, né? Isso. A mulher vai ter a dor do parto, o homem vai se sustentar do seu próprio suor através do seu trabalho, porque até então Deus deu um mundo totalmente farto ali para Adão e Eva desfrutar. Então, a partir dali, a relação do trabalho inicia.
Então, como é que a gente pode ter uma vida de trabalho, que existe muito esse místico assim, inclusive em relação a lucro, em relação a aquisições, em relação a bens, o que é cristão, o que não é, né? Tudo aquilo que está debaixo da terra vem do Senhor. Então, aquilo que a gente cria através do nosso trabalho, né, sem arrogância, sem orgulho, sem prepotência, mas de forma natural, com o que eu gosto de falar uma coisa que eu escutei da minha terapeuta uma vez, que são as escolhas adultas. Né? Às vezes a gente toma algumas decisões baseado em alguma crença, né, baseado em alguma necessidade de superação. Tem decisões que a gente toma, escolhas que a gente faz, que são escolhas adultas. Então, se foram escolhas adultas e honestas, não tem problema algum. A gente vê muita riqueza espalhada pela Bíblia, né? Abraão era muito rico, José do Egito, Davi, Salomão, a gente vê. Então, o problema não é a riqueza, o problema é como o homem se relaciona com a riqueza. Então, isso termina trazendo até para os jovens, eu vejo, o jovem cristão, ele se vê muito assim, tá, eu dedico minha vida ao reino ou dedico minha vida ao lado empresarial, ao lado profissional? Total. E eu vejo muitas vezes esses jovens perdidos, às vezes até negando os seus talentos, tá? Que poderiam trazer diversos benefícios para a sociedade, para a população, para a vida das pessoas, com realização, porque o empreendedorismo cristão nada mais é do que gerar impacto positivo. Né? Então você não precisa se ver numa dualidade, não é uma bifurcação, não é uma dicotomia de que, tipo assim, ou eu trabalho, ou empreendo, ou eu tenho sucesso profissional, ou eu tenho sucesso financeiro, ou eu sirvo ao reino. Não. O que o conceito Business as Mission traz, que é negócios como missão, é que o empresário ele é um missionário. É um missionário disfarçado de empresário. Olha que coisa linda, né? Então, se a gente faz da nossa empresa, do nosso trabalho, o nosso púlpito, né? Então, Deus, uma temporada falando muito comigo de que eu tinha que falar mais para homens, que ele queria que eu usasse meus talentos e meus dons para me comunicar mais para as pessoas, falando dele. Isso foi ficando claro para mim, e eu chego ao ponto até de me perguntar assim, será que Deus está me chamando para ser pastor, para fazer algum trabalho específico? Mas a gente pode ser pastor, a mulher também pode levar a palavra de Deus, a gente como levar pastor, em qualquer ambiente, qualquer lugar, nada mais é do que cuidar das pessoas. Então, quando a gente fala em empreendedorismo cristão, seja através das empresas ou através do seu trabalho, nada mais é do que servir. Servir as pessoas com amor, fechando um versículo-chave assim, do Ministério Rede, que é Colossenses 3:23. Né? Tudo que fizeres, faz de coração, fazendo para o Senhor e não para os homens. Então imagina se a gente está gravando aqui o Reconquest, está fazendo para o Senhor. Se a gente está vendendo um produto que a gente vende, está fazendo para o Senhor. Se a gente está prestando um serviço que a gente presta, está fazendo para o Senhor. Se a gente está produzindo algo numa indústria nossa, estamos fazendo para o Senhor. Então isso é cumprir com o chamado, é cumprir com o propósito. Tá? Então eu acho que esse ponto que você perfeitamente trouxe aqui, de seres integrais, eu acho que parte muito disso, sabe? Primeiro, da gente a todo momento servir, de tudo que fazer para o Senhor, de que o trabalho ele é bíblico, de que a riqueza também não é nada proibida, e de que aquilo que a gente está fazendo vai gerar um impacto positivo para alguém. Sim. E é isso quando você usa seus dons e suas habilidades, que foi Deus que nos deu, em prol dele, mas através de alguma coisa. Né? Então você está abençoando vidas ali com aquilo que você faz. Uma consultoria que vai transformar a vida da pessoa, como o Lúcio faz, que vai transformar uma empresa, que vai salvar vidas ali. É Deus se manifestando através do trabalho dele, se refletindo na vida das pessoas. Uma verdade de Deus, né? Então, uma coisa, né? Uma coisa que vendo o Mano falar e de hoje a gente vê também o seguinte: o que a gente também, eu acho que é mais divino do que a gente está vivendo hoje é a gente entender que esse ser integral começou na gente primeiro, né? Porque não adianta eu dizer o outro sem fazer para mim. E esse ser integral, por exemplo, na minha carreira, eu por um momento não era uma pessoa convertida, né? Então eu olhei só para o dinheiro e o meu propósito na minha cabeça, o dinheiro ia suprir o resto, né? Tudo ruiu sem nenhuma dúvida, né? Por muitos anos. E hoje a gente entende que a gente precisa mostrar também, e a gente faz muito isso, né? Essa integralidade é para entender ali, ó, Deus, família, ali trabalho, ministério. Como é que eu equilibro isso? Não é simplesmente pega um avião como eu fazia, eu achava o máximo dizer que eu voava 153 por ano e eu achava o máximo isso. Com isso foram duas famílias que se desfizeram. Então, a gente hoje tem uma história, a gente está vivendo essa nova história. Tem uma época, na minha vida, eu falei, eu não vou mais dar esse treinamento. Tinha um treinamento que chamava Mente, Corpo e Bolso. Era a trilogia da prosperidade. Eu não tinha nenhum dos três. Eu digo, eu tô falando, não quero mais isso. Hoje as coisas estão mudando, mas é isso que eu acho que é mais importante. A nossa integralidade é em cima desses pilares também, né? Do caráter de Jesus, quando ele fala, ó, cuida da família, não adianta abandonar, que não vai dar certo isso, né? Cuida disso.
importante disso que você está falando é o seguinte: buscar primeiro ao Senhor e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso foi nos entregue pelo Senhor e é a pura verdade, né? Se nós buscarmos primeiro a Ele, as outras coisas literalmente são acrescentadas às nossas vidas. E a gente não está falando de mais dinheiro no bolso, não. Isso. Não é isso. Mateus 6,33. Ele fala exatamente isso, se referindo a quê? Se referindo a alimento, a comida, bebida e vestuário. Ou seja, o básico que a gente precisa para viver não vai faltar a partir do momento que a gente pôs em primeiro lugar. Porém, na minha eu tenho levado as práticas cristãs para o seu cotidiano, para o seu negócio, para as suas empresas, para a forma como eles se relacionam com o cliente, com os seus funcionários e com tudo. E isso tem se repercutido em dinheiro. Isso. Tá? Mas não é. E que não é uma troca. Não é uma consequência natural de quê? Da verdade, do amor e do serviço. Porque o lucro, ele não precisa deixar de existir. E não necessariamente é dinheiro, né? Não necessariamente dinheiro. Quando a gente fala em resultado, existem diversos resultados. O resultado ele é diverso, inclusive financeiro, né? A riqueza, nós temos diversas riquezas. A riqueza financeira é uma das riquezas, né? E um resultado empresarial, ele vem através do lucro monetário e também de ativos intangíveis diversos. Tudo. O cara tem. São pessoas que passaram a ter mais tempo com sua esposa, passaram a dedicar mais tempo e mais amor e carinho dentro de casa, passaram a ter mais tempo com seus filhos. E aí, por ter mais carinho dos seus filhos e da sua esposa, passaram a ter mais paz e mais tranquilidade para poder tomar melhores decisões no seu trabalho, começaram a equilibrar a sua casa, começaram a equilibrar a sua empresa. E aí, o fato de equilibrar sua casa, sua empresa, seu próprio eu, sua própria espiritualidade com o Senhor, aquilo tudo repercutiu em melhores encaminhamentos para as decisões que ele tinha que tomar na vida dele empresarial, que repercutiram, no fim, numa conquista também nessa área. Mas as conquistas maiores desse processo é tudo isso aqui que vem antes. E lá é a última consequência. Todas essas é uma consequência boa, né? É uma consequência boa e às vezes também pode até não acontecer. A pessoa, então eu estou fazendo tudo errado, por isso que não está acontecendo. Não. Simplesmente, meu irmão, porque a conquista não é essa aqui. A conquista é essa aqui. É isso aí. A graça de Deus é a graça de Deus, ela se revela aqui. Né? Eu brinco com as pessoas, às vezes, assim, é difícil você ver algum túmulo, algum dia, dizer assim, aqui jaz um milionário, né, que tinha tantos aviões, tantas casas, tanto não sei o quê. Mas eu já vi muita gente fazer menção a pessoas em vida, nem morrer, para receber homenagem, tipo, aqui está uma pessoa que tinha compaixão pelos outros, era misericordioso, né? Ajudava, era um servo. Servia a sua comunidade, servia a sua família, servia os seus amigos, servia aos seus funcionários. Qual é a marca que está sendo deixada, né? Está deixada. E isso, em vida, a pessoa já começa. É o legado que a gente deixa. Né? Eu acho que tudo isso que vocês falaram é tão interessante. E teve uma coisa que, como jovem, né, tô dentro do Ministério da Juventude e tudo mais, eu acho que isso é uma conversa, inclusive, importante para trazer para a gente. Porque eu peguei um período, logo quando eu me converti, onde todo mundo queria ser missionário. A gente queria ir para missões. Eu fazia campanha dentro dessa igreja para os meus amigos irem para a Índia, para eles irem para Moçambique, Jairo foi, enfim. E aí, chega uma hora que a conta chega. E a gente vai envelhecendo. E a gente quer cumprir com as coisas naturais da vida, como eu quero ter a minha casa, eu quero casar. Para homem, o peso é muito maior do que para a gente que é mulher. Então, a conta chega no seguinte sentido. O que é que eu estou estudando? O que é que eu estou trabalhando? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, às vezes, a gente não consegue entender tudo isso que vocês falaram, que é integral. A gente tem que viver isso. Eu fico tão feliz, por exemplo, uma coisa que Deus nos falou no início, de chegar no final do dia e ver que eu cumpri com as tarefas do meu dia. Porque eu comecei o dia falando, Jesus, eu não vou conseguir. E eu vejo algo sobrenatural de Deus. Eu não iria conseguir. Porque há 2, 3 anos atrás eu não conseguia, eu não tinha capacidade. E Deus foi me dando graça para resolver. Isso. Então, é tão impressionante, tão bonito ver isso, que a gente vai ver na mão de Deus nisso, né? As nossas orações vão sendo respondidas no nosso cotidiano. Imagina, né? Se quando você ora, você tem mais clareza. Se quando você ora e entrega o seu caminho
a Jesus e pede que o Espírito Santo esteja presente, que de fato ele está presente, as coisas funcionam diferente, né? As coisas andam diferente, né? Imagina isso integral no seu trabalho, tá? Não é fácil, mas imagina que decisões vão ser melhores tomadas. Eu já tenho a experiência vivida de entrar e sair de negócios baseado na decisão que Deus falou comigo e que Deus me orientou. E também tenho a experiência de negócios que não foram como eu gostaria por eu ter tomado decisões erradas, por não ouvir o Senhor, por não pedir licença, não pedir autorização do Senhor para fazer aquilo, não pedir a opinião dele. Então hoje quando você coloca Deus como um decisor na sua vida e entende que até quanto mais resultado financeiro a sua vida for ter, a sua vida profissional for ter, empresarial ou não, mais vidas vão ser abençoadas através do seu ofertório, através do seu dízimo. Se as pessoas entenderem que quanto mais você ganha, mais você vai dizimar, quanto mais você ganha, mais você vai ofertar. E a gente não está falando aqui sobre teologia da prosperidade, que você se aproxima de Deus e ganha mais. É o contrário. Você ganha mais e se volta mais a Deus, em gratidão a tudo aquilo, e se entrega mais e faz mais. Então, esse conceito de negócios como missão, você bem trouxe aí os projetos missionários, ele para mim é muito forte, porque, por exemplo, a gente começou uma internacionalização na minha principal empresa, indo para Portugal. E eu me vi em Portugal fazendo um evento para 50 pessoas, e naquele evento eu estava falando da parábola dos talentos, falando da palavra do semeador, eu estava levando a palavra de Deus, eu estava ali usando a minha imagem, a minha influência em prol do reino, mas de forma intencional, através das minhas ações, não só através das palavras. Eu estou falando isso aqui unicamente porque eu estava sendo instrumento de Deus nisso aí. Não era eu, mano, fazendo isso, mas era sendo usado por Deus. E aí foi aí onde uma ficha caiu assim, eu disse, nossa, eu saí de Recife, peguei um avião, vim para cá, estou gerando aqui esse impacto positivo em diversas áreas, aprendendo muito também. E antes de ontem eu estava na igreja, eu pensei assim, eu disse, nossa, a igreja não mandou ninguém para esse lugar, não tinha nenhum projeto na igreja para mandar um missionário falar para essas 50 pessoas no dia de hoje, nesse momento aqui agora. Mas Deus me levantou de onde eu estava, me colocou o recurso, me fez estar aqui. Ou seja, naquele momento eu estava sendo um missionário. E naquele momento eu estava produzindo, eu estava faturando, eu estava glorificando a Deus em primeiro lugar. Então veja que as coisas elas vão se retroalimentando. Então quando a gente entender que tudo é serviço. E aí vem Colossenses 3:23, que foi o que Deus colocou no nosso coração para estar como um versículo-chave aqui desse ministério. Me emocionei com isso aqui agora. A coisa mais linda do mundo é a gente ver que Deus, ele não desperdiça nada na nossa vida, né? Isso aí. Tudo é para a honra e glória do Senhor. E quando a gente tem consciência disso, acontece uma coisa dessa. E qual foi o impacto que isso gerou do outro lado do mundo, né? Exato. Queria falar alguma coisa sobre isso, Lúcio? Não, só o que o Mano colocou, eu acho que, como eu falei, eu acho que a maior integralidade vem também primeiro da gente, né? Primeiro a gente cuida da gente para depois a gente ajudar. E quando a gente está frágil não dá. Então o que eu vejo como o Mano fala, é diferente, né? Eu tenho clientes há 5 anos, para me converter a 3. Então, eu falo, você está diferente. O que é que está acontecendo? Amém. Né? Isso é o que você falou. Você fala assim, meu Deus, quando eu entro numa reunião, que eu não fazia isso no passado, eu me dei pelo menos uma chance de falar do seu nome. Fiquem com Deus, E só isso aqui a gente vai plantando devagarinho umas coisas. Então, essa integralidade, e como eu falo, quanto mais a gente, como o Ivan falou, né, num dos cultos dele, nos últimos agora, quanto mais a gente cava, mais a gente se aprofunda e mais a gente puxa, né, aquele poço do bem, que é o aprendizado, né? Então, essa é a ideia, cavar mais para a gente aprender mais, para dividir mais. Às vezes eu entro em reunião e saio dela querendo falar amém, de tanto que a gente já tá acostumado aqui, né? E veja que esse ponto de trazer paz no coração, daquilo que a gente, como servo de Deus e como cristão, a gente vive muitas vezes ali querendo estar na presença do Senhor a todo momento, e muitas vezes a gente consegue estar nessa presença quando a gente está junto com irmãos que congregam nas mesmas ideias, no ambiente ali que tem aquele ambiente de louvor e de adoração. Se esse ambiente físico passa a ser o ambiente do nosso trabalho, né?
E aí é onde entram algumas pequenas práticas, como a leitura diária Sim. coletiva ali no trabalho, né? A oração ali numa abertura de reunião, numa abertura de semana, né? Um jejum coletivo ali para uma tomada de decisão de quem está compartilhando ali aquilo. Então você começa a viver o ambiente propício para a manifestação de Deus. Deus se manifesta de várias formas e não precisa de nada, mas o mover de Deus a gente se faz perceber cada um do seu jeito e de diversas formas, né? Então, um pilar muito forte dentro do empreendedorismo cristão, dentro de cristãos que empreendem, né, como a gente trouxe aqui, e que a gente está trazendo aqui para o ecossistema aqui da Recon, o Ministério Rede, tem muito a ver com o chamado. Sim, sim. Então, quando a gente verdadeiramente entende qual o seu chamado, então, no momento que você entrega um projeto de marketing muito bem feito, feito com amor, fazendo ali para o Senhor e não pelos homens, aquele momento você está se realizando. Então você pode estar a 11 horas da noite trabalhando, fisicamente cansada, mentalmente cansada, mas com o coração em paz. Porque muitas vezes a gente termina um dia de trabalho exausto, cansado ali, né, numa sensação de, muitas vezes até de que foi improdutivo ou que não gerou um resultado ali esperado. Mas quando a gente se vê nessas situações é porque a gente ou não estava fazendo aquilo que está alinhado com o nosso chamado, ou a gente não está fazendo ali com o coração voltado para o Senhor, né? Então, essa vivência de trabalhar, de empreender, de missões ligadas ao reino, vai muito ligado a isso, né? Ao chamado, se você de fato... E aquilo que Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos capacita, né? Então... Eu tenho uma pergunta para fazer e cada um de vocês pode responder de forma, talvez não especificamente em relação ao ministério, mas o Mano falou aí de uma situação agora que podemos, então, ler a Bíblia no trabalho e fazer leituras coletivas e tudo mais, e eu automaticamente pensei, glória a Deus que vivemos em um país onde isso ainda é permitido. Não sei como é que as coisas vão acontecer nos próximos anos, etc. Mas, assim, pensando nisso, me veio o seguinte questionamento. Qual é a principal dificuldade que vocês, como empresários, estão no meio do negócio? Vocês veem, assim, em relação a se manter firme no que Deus chamou vocês e ainda manter essas boas práticas? Porque, assim, eu exerço hoje meu trabalho, né, numa posição de liderança e eu enxergo desafios. Mas vocês estão anos-luz à frente, assim, de mim em relação a ter que lidar com gente que às vezes é difícil, a negócios, o momento de saber sair, de entrar e de se sentir, às vezes, vaidoso, o ego da gente. Qual é o principal desafio que vocês lidam nessa situação, sabe? Bom, eu tenho inúmeros desafios, né? Eu trabalho em diversas áreas, em alguns negócios, em diversas áreas de atuação, mas assim, uma das áreas de atuação que trabalho, que é voltada para um setor que tem total direcionamento no setor público, né? Num país em que se questiona muito o serviço público, né? A prestação do serviço público, a forma de contratação do serviço público, a, en- a entrega do serviço de quem trabalha para o serviço público. E assim, o que a gente tentou fazer basicamente dentro do negócio que eu atuo foi apenas nos relacionar com o cliente da forma que nós temos, ou seja, a gente não se molda a um cliente. Nós temos um modelo de trabalho, nós temos uma forma de entregar o nosso trabalho e tem clientes que vão querer esse produto e esse serviço dessa forma e tem clientes que não vão querer, que preferem outro produto. Ou então como se fosse vender a mais, né, Diógenes? Então só o a que gente tem se um é. limite, a gente atua no limite daquilo que a gente pode entregar ao cliente que quer consumir aquilo que a gente entrega. O dizer o não é que é a maior dificuldade disso, porque para pessoas que foram acostumadas a crescer, a fazer, né? Todo mundo me conhece aqui, sabe? Se eu entro numa cozinha de um evento nosso, eu vou ser o trator da cozinha. Se eu entro num evento para coordenar qualquer coisa, eu vou coordenar com tudo aquilo que o Papai do Céu me deu e todo aquele dom e aquele gás e tal. Então eu tenho um envolvimento muito grande em tudo que eu participo. E dizer não
Eu tive que aprender com terapia, né? Eu voltei ao Brasil, eu trabalhei muitos anos fora do Brasil. Nesses 3 anos e meio que eu tenho de Brasil, eu tenho 3 anos e meio de terapia para aprender a dizer não. E não é só não para o meu trabalho, dentro do meu trabalho, não é só não do negócio que eu não quero fazer. E também ninguém está dizendo que é não só para trabalhos que não sejam, vamos dizer assim, não tenham algo lícito ou ilícito, porque também tem atitudes ilícitas que não passam diretamente para o que as pessoas gostam de falar sempre, que é só ligadas a um ambiente de corrupção, mas ambientes em que você é corrupto, não de trocas financeiras, mas você corrompe aquilo que são princípios de Ser Deus. verdadeiro, né? De, É o seu sim ser sim, o não, não. não, de fazer a entrega correta, de ser contratado para entregar um pote de vidro cheio de salgadinho de queijo aqui. E você entregar um pote de vidro cheio de salgadinho de queijo. E tem muita gente que não se julga corrupto, mas entrega um pote de vidro, um salgadinho que tem um cheirinho de queijo, e que, por acaso, as pessoas não conseguem comê-lo até o fim, porque tem alguma coisa ali que não é legal. Isso é contra o nosso princípio, Isso é né? contra o nosso princípio. Isso é contra o nosso princípio. Então, é um desafio, agora, como disse, é um desafio diário, né? Esse convencimento, esse não, essa linha, né? Que, é como eu digo, né? Meu pai e minha mãe, quando me criou lá atrás, a gente foi criado dentro da igreja, e criou-se um cercadinho, né? Um cercado ali. Meu pai e minha mãe criou a gente, né, tendo sua própria autonomia. Meu pai e minha mãe davam autonomia e responsabilidade para nós desde pequeno, que é o que muitos de nós não fazemos com os nossos filhos hoje, né? A gente quer apertar os meninos e blindar aqui num cercadinho, como se o mundo ele fosse conseguir caminhar com esse cercado para onde ele fosse no mundo. Mas não, meu pai e minha mãe eram bons cristãos, né? E criou a gente com a linha, e a gente nunca ultrapassou essa linha. Eu e minhas irmãs, a gente nunca ultrapassou essa linha. A gente nunca fez coisas absurdas, a gente não tem testemunhos, assim, a dar de atrocidades, graças a Deus, né? De drogas, disso, daquilo outro. Mas veja, mas a gente também não só tem bom testemunho, a gente tem outras coisas que a gente fez de errado. E o Espírito Santo começa a constranger a gente de tudo e qualquer coisa que a gente faz, e é por isso que eu digo, essa integralidade que a gente falou antes, ela se reverte novamente aqui. Não são só os pecados externos, né? É. São os que vão na nossa alma, na nossa mente, né? Na nossa mente e tal. Então, isso dentro do ambiente de trabalho é complexo. Quando eu falo dos outros negócios, quando eu falo em empresas, por exemplo, que tem muita gente, e a gente está falando aqui também de oração em empresa, disso, aquilo, a gente também tem que se lembrar que a gente vive num estado laico, né? Se eu dou oportunidade para a minha religião, eu vou ter que respeitar outras religiões, né? Então, isso tudo tem que ser feito com muito, muito carinho, com muito zelo, com muita orientação do Senhor, para que também não fira também outras pessoas. Eu acho que a ação da gente no dia a dia, né? Aquilo que a gente fala direto que a gente, que você espelha a face de Cristo, e a gente só espelha a face de Cristo não é quando a gente está apenas falando, orando ou dizendo como as pessoas devem fazer as coisas, mas sim quando nossa forma de conduzir as coisas refletem o caráter de Cristo. Eu acho que isso causa muito mais impacto dentro das empresas, dos negócios, do que qualquer outra coisa. É um risco muito grande do empresário, o empreendedor que elege ter uma atitude cristã no seu dia a dia, tem que ter muito cuidado com a hipocrisia. E você tá... você carrega a responsabilidade, porque você tá pregando uma coisa, você tá dizendo uma coisa e tá agindo de outra forma. Então, de forma prática, é estabelecer ali valores inegociáveis, e que esses inegociáveis sejam realmente inegociáveis. E que isso não é fácil, porque se confunde muito também numa empresa que tem um conceito cristão de ser uma empresa que é boazinha demais. Não é sobre ser boazinha ou não ser. A gente vai sempre, obviamente, dentro do fruto do Espírito,
querer ser bom em tudo que a gente faz, né? Ter amor em tudo que a gente faz, ter domínio próprio ali nas ações. Mas não quer dizer que vai se ter permissividade excessiva, né? Vai trabalhar, se confunde muito. Então, não é sobre isso, é sobre atitude. Então, o que é que diferencia um empresário que tem atitude cristã do que não? É entender que o negócio não é o negócio pelo negócio, só pelo lucro. É um negócio que precisa gerar impacto nas pessoas e o lucro vai ser como consequência. Mas o lucro ele é medido. E o lucro ele só é ruim quando é pouco, né? Cobrado e da forma que vai ser cobrado, Isso, né? mas não lucro a qualquer custo. É um lucro com equilíbrio, é um lucro com negociações equilibradas, com honestidade nas relações, né? É saber dizer não, sabendo que vai perder alguma coisa, mas que aquele preço dali, não, você não está disposto a pagar. E a gente realmente, a gente acha muitas vezes que a perseguição do cristão só é quando envolve a morte do cristão, né? Mas assim, o cristão, na verdade, ele sempre foi perseguido e vai ser perseguido sempre. A tendência, né? É sempre só aumentar, né? Se a gente for ler as escrituras ali, isso vai aumentar cada vez mais. Então, é a gente entender que quando algum amigo brinca assim, lá vai o pastor, não sei o que tal, com aquele tom de ironia, aquilo ali já é uma perseguição do cristão, você entendeu? Então, assim, no dia a dia você só vai sofrer sempre perseguição, mas é isso, é você primeiro dar oportunidade para aquele ambiente possa ser um ambiente de conversão, né? Ter ali valores negociáveis e, de fato, aplicar na prática aquilo que você prega. E aí colher os frutos daquilo, né? E ter cuidado, né? E só um adendo até antes de Lúcio falar, que eu queria dizer o seguinte, e não quer dizer que não existam falhas no processo. Total. Porque assim, santo é o Senhor Jesus Cristo, né? Nós, aquilo que a gente está falando aqui é de que quem caminha realmente com Cristo, se auto-intitula inclusive cristão, né? E tem ele como sua referência, o centro da sua vida, você faz a caminhada em direção a ele, que não quer dizer que você não tenha tropeços a isso. Você tá vigiando né? sempre, né? Isso Orando porque assim, sempre. você tem uma Cuidado pra não empresa de cair, 1000 total. pessoas, você tem uma empresa de 1000 pessoas, e você vai dizer que uma pessoa dali não vai chegar e vai dizer, pô, Diógenes pode ter tido uma atitude ali não boa em determinado dia, mas pô, o que é que uma interpretação de uma pessoa por uma atitude de algo que não se entende nem o contexto pode ser maior do que o que está acontecendo na vida de outras 999 pessoas. Exatamente. Uma coisa que eu vejo corroborando também, eu acho que um desafio que a gente tem, eu tenho a honra de trabalhar muito nessa área de desenvolvimento, né? Então, acho que já desenvolvi não sei quantas mil líderes, né? Eu adoro treinar liderança. Amanhã mesmo tem um treinamento de liderança. O maior desafio é a autoliderança. Sempre foi, né? Porque, e aí eu pego duas coisas, né? O primeiro é, quem vem como eu, do mundo natural, né, e há pouco tempo me converti, você é muito influenciado a modelos, né? Exemplos, né? E aí, qual é a referência que você tem? Quando você não é cristão, você não tem essa referência. Então, fala assim, aquele cara se deu bem pelo motivo ABC, cara, aquele talvez seja a minha referência. Aí você vai criando vai lá, ídolos, né? ídolos, você vai criar exatamente isso, você vai criando ídolos, e não o único, né? E você não tem essa referência. Então, o maior desafio que eu vejo é essa linha tênue entre antes de você se converter, e você de fato não é só se converter, né? Dar o sino, mas você viver, caminhar, que a dificuldade é essa, eu vejo. Primeiro, né? E você esqueceu o velho homem daquela história da autoliderança. Por quê? A gente falou muito sobre isso no nosso evento. O maior desafio para mim é todo mundo que chega a ter uma empresa com 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, ou 2 ou 3, primeiro ele tem que se autoliderar. Se ele não se autoliderar, ele não consegue chegar a lugar nenhum. E esse é o desafio. E eu via umas coisas que os meninos estão falando que para mim é muito claro, quando você começa a se incomodar, o Espírito Santo lhe incomoda. E não é só em fazer negócios que não são bem feitos, que não estão dentro de uma expectativa de caráter, mas é atitude também. Existe no mercado corporativo algumas coisas que você precisa fazer para fazer negócios, né? Principalmente com homens, né? Cara, são coisas que você acabava seguindo isso, porque era uma máxima. Não vai não? Não faz não? Não vai com a gente não? Hoje fala, meu irmão, se for para fazer assim, tô fora. Então, acho que o maior desafio que eu vejo é a autoliderança. E só fechando, hoje, como cristão, em todos os meus treinamentos, eu falo o seguinte, agora a gente tem ali, ó, uma lei, a gente tem o que se espelhar, são, né, o caráter de Jesus. Isso é muito mais fácil. Então, para você se liderar ali, aí você vai se autoliderar dentro da sua família, como marido, né, como esposa, como filho, como empresário, como líder de uma equipe, como irmão,
Você tem ali, antigamente, no mundo natural você não tem isso. Então você fica olhando ídolos, como você falou. Esse é um desafio gigante. E quando a gente busca cumprir com princípios cristãos, mesmo tropeçando, mesmo caindo e levantando, a gente começa a ficar mais atento para algumas coisas e a gente, inevitavelmente, cai menos. Porque, por exemplo, eu já confundi muito ambição com ganância. Eu achava, eu achava que era ambição, mas na verdade estava sendo ganancioso. Então, quando você começa a colocar o olhar do Senhor em tudo que você tá olhando, tá fazendo, você começa a enxergar diferente. Então, eu enxergava que para fazer networking tinha que estar sempre bebendo, tinha que estar sempre nesses ambientes que não constroem a gente como cristão, mas que geram conexões do mundo, mas que trazem negócios do mundo também, relações do mundo. E depois você começa a entender que dá para fazer de um jeito diferente, porque quem abençoa é o Senhor. Vai ser do jeito que ele quiser que seja, né? E eu já lutei muito também com autossuficiência. Para mim, a gente entender que tudo é dele, é para ele, é por meio dele, e é ele quem faz. Sabedoria e soberba, soberba, né? Essa relação dos dois S. Então, exatamente. Então, essas práticas do empreendedorismo cristão, que a gente resume assim, mas é muito, muito mais amplo, tem não só a ver com caráter, mas tem a ver com conduta e tem a ver em colocar Deus em primeiro lugar. E, de fato, caminhar junto com ele. E de ter uma relação mais duradoura. E a gente não está falando em só acertar, não está falando em ser bonzinho, não tá, nem tudo são flores, muito pelo contrário. Mas, assim, a gente vive de uma forma diferente. A gente se cansa, mas a gente termina se estressando menos. A gente cai, mas a gente levanta de uma forma diferente. A gente pede ao Senhor um direcionamento e ele, de fato, dá. Todo dia na empresa entram e saem pessoas. São 535 colaboradores nós temos no nosso ecossistema. Todo dia alguém sai, todo dia alguém fica. Mas tem pessoas de 20 anos, tem pessoas de 15 anos, tem pessoas de 12 anos, tem pessoas que levam ali os valores. E a partir do momento que uma equipe de colaboradores, toda uma massa de clientes, toda uma cultura empresarial que se reflete na sociedade, está levando valores do reino, não apenas os valores daquela empresa, a gente está glorificando a Deus. A gente está aplicando o ID. Uhum. Então, em tudo que a gente fizer, a gente está fazendo ali, dando graças a Deus e para glorificar o Senhor, na alegria e na tristeza. Nem tudo dá certo, mas a gente não deixa de estar levando o evangelho ali, nas nossas ações e na nossa conduta. Isso é uma tentativa, mas é melhor tentar e acertar um pouco do que a gente viver totalmente desordenado, né? E não fazer nada com ele, né? É isso aí. Essa parábola também sempre mexe muito comigo. Amém. Isso aí que Mano falou é algo que eu venho pensando assim, que a gente ama mais a Jesus, então as outras coisas a gente vai ser desafiado a fazer de uma forma diferente, né? Então a gente aprende a amar mais a Jesus também, inclusive em ambiente de trabalho, né? Se eu erro, eu tenho que pedir desculpa, tudo isso. E não é ser esse passivo, né? Tem que ter a ordem dos lugares. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, que pode ser que faça sentido para alguém que está assistindo a gente aqui, é sobre o imediatismo também, sabe? Eu percebi isso, se for olhar assim, pô, mano, muita gente chama de mano, né? Por causa de Manuel. Mano, como é que é o mano antes da conversão, o mano depois da conversão, o mano de conduta empresarial antes do empreendedorismo cristão, desse conceito, a gente busca aplicar no negócio, na nossa vida. Uma das coisas é essa inquietação, eu falo muito do inconformismo positivo, que a gente como empreendedor, o empreendedor é inconformado, né? A gente tá sempre... Mas tem que olhar o positivo. Como é que tal coisa pode ser melhor? Então, a gente tem que ser grato, fala assim, de ser contente, né? De ser suficiente pelo contentamento ali bíblico, contentamento de Jesus, mas ser inconformado, eu não vejo como uma coisa errada, porque você não está sendo ingrato, você está querendo coisas diferentes ali, não é sobre querer mais, é sobre fazer diferente, às vezes é modificar alguma coisa, que não envolve ganho, na verdade, mas voltando aqui ao imediatismo, quando a gente entende que na nossa vida pessoal, profissional, empresarial, tudo é no tempo de Deus, isso muda muita coisa, porque você começa a entender que assim, hoje eu dei o meu máximo, mas não foi a hora. Então, Deus é a responsabilidade. Porque aquilo ainda não aconteceu. Isso é um desafio gigante. Exatamente. É a autoliderança. Deus, né? E acho que 3 princípios que... Diógenes vive falando isso pra mim. Ainda não. Eu comecei a ver. Se der esse passo agora, não vai ser algo sólido e longevo. Exatamente. Isso é um desafio muito grande. Precisa de um tempo de preparação. Eu faço isso, na verdade, eu converso isso com a Adri, como eu converso com outros jovens líderes da empresa, né? Porque
Eu ainda sou também muito jovem, vivi muita coisa na minha vida muito rápido, muito cedo, mas eu ainda sou muito jovem e eu tive que medir isso o tempo todo. É aquela história. Eu estava falando que eu tenho uma terapia, eu tenho um acompanhamento de terapia para dar os nãos, porque esses nãos são educativos, inclusive para eu entender o tempo que as coisas levam e a construção que precisa ser feita para as coisas poderem crescer. A gente estava numa reunião de mentoreio semana passada aqui na nossa igreja, só com líderes, em que o grande desafio do trabalho era, primeiro, trabalho em grupo, e segundo, que para você poder atingir a maior altura, você tinha que consolidar uma base, você tinha que fazer um alicerce, você tinha que construir uma torre. E dali você ir subindo a sua E estrutura. a gente tem uma geração Você só hoje que não cresce está se acostumada. desenvolver outros, A né? gente não está acostumado porque tudo está um passe de alguma isso aí. coisa. Tudo está um passe de um enter no teclado, tudo está um passe de uma informação no chat GPT. É isso aí. Uhum. Saber esperar é uma conduta É um desafio. cristã, cristã, né? isso aí. A gente entender que tudo é no tempo dele. O engraçado é que a expectativa. Eu falo isso a todo Por isso mundo. que a ansiedade A vem. ansiedade, a gente verdade. não vai Mal morrer tão depois de forte, amanhã. né? A gente não precisa realizar todas as coisas da gente aos 19, aos 20 anos. Hoje, eu decidi minha carreira aos 17 anos e eu era bem maduro, mas eu digo que foi difícil para mim decidir o que é que eu ia fazer no vestibular aos 17 anos. Eu acho um absurdo hoje você pegar um jovem com 16 anos hoje em dia e fazê-lo decidir aquilo que ele vai fazer o resto da vida dele. Porque como ele quer as coisas muito rápido, inclusive, ele tem que decidir aquilo e tem que ser aquilo, porque ele acha que não pode parar e 4 anos converter. ali, né? Ele não pode Muitas parar vezes no meio isso do vem- caminho e decidir Isso outra vem coisa. de não confiar, de não acreditar, de não de esperar no Senhor, No né? Senhor. Então, resumindo assim, a gente, dentro desses princípios, a gente trabalhando com generosidade e com excelência, a gente começa a dar tempo ao tempo. Porque você trabalhar com excelência é fazer aquilo que o Jorge falou, não está no tempo certo para entregar o melhor. Então não vai ser excelente. Então não está no tempo ainda. E quando a gente faz além do que é necessário, além do que o cliente pede, ou além do que aquilo que estava previsto, aquele over delivery, a gente está sendo generoso. É um princípio básico cristão também, a generosidade. Mas tudo isso precisa vir ligado ao trabalho duro, ao trabalho forte, ao trabalho inteligente, né? Então a gente vê milagres de Jesus com ações de quem estava recebendo o milagre, né? Precisava de ter o nosso esforço ali também, né? Então quando a gente entrega, a gente entende esse nosso chamado, encontra esse propósito, servindo com excelência no tempo de Deus, com generosidade, né? Amor e fazendo a nossa parte com intensidade, porque a gente não deixa de acordar muito cedo e dormir muito tarde. A gente começa a respeitar mais nosso tempo, a dizer o não que deve dar, cuidar do Equilibrar nosso com a corpo, porque é família. morada do Espírito Santo, equilibrar a família. Lúcio trouxe esse aprendizado também de vida dele, que o trabalho terminou. Eu também tenho vivências e passei por muita coisa sobre isso também com infância de filho e tudo. Deus me presenteou agora com um bebezinho, até para eu agir de uma forma diferente. Mas tudo isso fazendo a nossa parte de forma forte, de forma intensa, sabe? As coisas, milagres acontecem, mas no empreendedorismo, no mundo empresarial, precisa da nossa ação muito Só forte. corroborando com o que você está dizendo, e veja, Cristo, ele fez milagres assim, num toque. E naquele momento foi consumado. Tiveram milagres que demoraram muito mais tempo para acontecer. Talvez porque quem estava recebendo aquele milagre talvez não estava preparado ainda para recebê-lo. Né? Eu oro muito, quando eu oro muito para perguntar ao Senhor o que é que eu devo fazer da minha vida, o que é que eu devo tomar uma decisão sobre a empresa, sobre isso, aquilo, outro. Eu pergunto a Ele, é mesmo o tempo? Eu estou preparado, inclusive, para receber essa bênção. Ele às vezes fala comigo isso aqui, meu irmão, tu não estás preparado ainda. Não é o momento. Talvez se tu receber essa bênção hoje eu tenho clareza quando eu olho para trás do que Deus entregou na minha vida, né, na construção da minha vida profissional e na minha vida empresarial, eu noto claramente que Ele me entregou cada coisa num momento
do tempo Sim, certo, sim. porque se ele tivesse me entregue, eu juro a você, se Deus tivesse me entregue o que ele tem me entregado, desde o dia que eu realmente me converti ao Senhor, nos últimos 3 anos e meio, se ele tivesse me entregue há 4 anos atrás, eu não estaria aqui. Sim. E outra coisa, né? O milagre pode ser enxergado também, na minha visão, como um evento. Ó, você agora está enxergando, agora o caminho tem que chegar, porque senão Também, isso aí. não vai mudar nada, né? O caminho é Perfeito. o que importa. O milagre, ele é o evento. Como a gente vai para a igreja, eu vou lá, eu vou para o culto, eu vou. Mas e o caminho? E a profundidade, né? Se você não Perfeito. mudar, o milagre não vai fazer Arruma um diferença. tempinho pra gente falar do rede, viu? Sim. Tem o futuro da gente A aí. gente tem que Ó, mostrar falar como vai ser isso tudo, como né? vai ser Já Eu isso. está acho que a gente vai sendo. ter que fazer uma parte 2 desse podcast. É. Porque tem tanta pauta aqui ainda pra gente conversar que Ok. eu queria que a gente ainda conversasse sobre família e Sim. sobre a questão do mentoreio. Eu sei que o Rede, porque eu tive o privilégio e eu espero que nossa igreja toda tenha, de conhecer mais de perto por conta da estrutura de vocês, né? De a gente passando tudo pra gente. Mas assim, eu queria que a gente agora caminhasse um pouco pro final do podcast, infelizmente. E que, e Muita eu gente vai dizer isso queria. por aí. Mas eu acho que tem coisa boa para vir por aí. Eu acho que o pessoal vai gostar. Mas eu queria que vocês dessem um conselho para alguém que está tentando viver a missão integral hoje. O que é que vocês falariam para a pessoa que ainda fica nisso de eu acho que eu vou viver 100% dentro da igreja, ou eu não sei como é que eu vou equilibrar minha vida? O que é que vocês falariam? Qual seria o conselho que vocês dariam para essa pessoa? E tem esse chamado bivocacionado, né? Que é o que a gente conversou aqui o tempo todo. Vocês têm vocações ministeriais e profissionais. Qual conselho vocês dariam para essas pessoas? Isso, né? Eu falo que o seu trabalho é o seu primeiro ministério, né? A gente, na verdade, nosso principal ministério é a família, a gente deve servir na comunidade, deve entregar nossos talentos diretamente ali para o ambiente cristão que a gente vive, mas a gente entende que o ambiente que a gente passa boa parte do nosso tempo, aquilo que a gente entrega, o nosso exercício humano ali, na execução de alguma coisa, que é no que a gente trabalha, a gente ali, naquele momento, a gente abraça aquilo como um ministério. Você vai estar entendendo que não precisa você estar servindo no encontro de jovens unicamente, ou não precisa estar servindo no curso, não precisa esperar o dia do culto do domingo para você adorar o Senhor, para você servir na boas-vindas da igreja. Você está servindo ao Senhor terça-feira, 4 da tarde, fechando aquele pacote, fazendo aquela arte, entregando, atendendo aquele cliente, entregando aquela arte, ou fazendo aquela programação, ou assinando aquele contrato, ou demitindo aquela pessoa, ou contratando uma pessoa, ou tomando a decisão. Naquele momento, se você estiver fazendo aquilo ali, Colossenses 3:23, fazendo para o Senhor e não para os homens, fazendo aquilo de todo o coração, você está glorificando a Deus. Você está a partir dali gerando ofertas, está gerando dízimo, está gerando impacto na vida das pessoas, está refletindo Cristo ali através da excelência, através da generosidade, né? E se puder ser com uma palavra, ainda melhor. Mas as ações falam muito mais. Então, acho que para quem vive esse dilema, busca tornar as coisas menos difíceis, assim. A maior parte do meu dia eu faço o quê? Tá, então eu vou fazer esse o quê, glorificando ao Senhor e de forma intencional para o reino. Não precisa estar no templo. Não precisa unicamente estar nos irmãos. Veja, só um ponto importante aqui, nesse ambiente empresarial que a gente vive. Eu já andei em muitas mesas de escarnecedores, né? Todos nós aqui. Todos nós. Mas olha só uma coisa, se a gente só vive no meio de crentes, se a gente só vive no meio de cristão, em que momento a gente vai estar sendo sal e luz na vida das pessoas? Não é verdade? Então, assim, se a gente trabalha num ambiente que ele não é puramente nem 100% cristão, ali onde você precisa ser um cristão. Ali onde você precisa estar servindo ao Senhor. É ali onde você está levando o ID. É ali onde você está levando o Evangelho. Né? É refletindo Cristo, falando de Cristo ali, agindo como Cristo agiria no meio daquelas pessoas. Então, se você passa a maior parte do seu tempo com irmãos na igreja, é uma coisa errada. Porque onde é que você está evangelizando? Onde é que você está salvando vidas? Onde é que você está convertendo pessoas? Tá? Então a gente não precisa esperar um evento da igreja para a gente estar servindo. A gente acha que esse é um pilar que ajuda a gente a se tornar um ser integral, profissional, empresarial e cristão. Uma coisa que eu vejo também, 3 coisinhas que, complementando o que o Mano falou, acho que se você já é cristão, já está dentro do processo, você entende um pouco mais ou se precisa buscar sobre mordomia cristã. Então, Perfeito. tudo que a gente tem hoje foi Deus que nos deu e a gente precisa cuidar disso.
Então, primeira coisa, se você é um empresário, se você é um líder, um colaborador, você precisa entender o seguinte: isso que eu estou fazendo aqui é porque Deus me deu. Então, eu preciso seguir o caráter dele. Segundo, é uma questão sobre chamado. Respeitar essa história de que todos que têm um chamado, têm o seu chamado a partir daquilo que Deus quer e daquelas habilidades que ele mesmo construiu. Talvez nenhum de nós três aqui estejamos aí no púlpito como o Dom Ivan, como o pastor Rodolfo, mas a gente está, de alguma forma, apoiando o reino de uma forma. E o terceiro, que é o mais importante, que Jesus fala muito nisso na Bíblia, é o equilíbrio. A gente buscar esse equilíbrio. Porque o Desafio do crente. desequilíbrio é que derruba tudo. Derruba empresas, famílias, pessoas. Então, acho que são 3 pontos. Amém. Falando inclusive disso aí, integralidade, a gente vai e volta para o início da conversa para mim. É estabelecer realmente uma forma de se relacionar, falar e disputar. Eu acho que se nós fizermos isso todos os dias da nossa vida, tudo aquilo que a gente esteja envolvido, a gente começa a mudar isso. Eu digo direto aos amigos da gente, quando a gente está numa pegada falando mais de família, eu digo direto às pessoas, como é que a gente consegue mudar a forma como a nossa esposa, que às vezes pode ou não ser cristã, e ela a forma como ela se comunica conosco, como é que eu posso mudar essa forma? Uhum. E muita gente acha que pode mudar isso sendo Sim. grosseiro, exigindo, obrigando uma nova conduta. Na verdade, Cristo nos ensinou justamente a fazer o contrário. Talvez se a gente, movido pelo Senhor, né, é, entendendo as coisas da forma como Ele entende, não como nós, a nossa carne entende, nós começarmos a entregar na nossa relação de casa mais amor, mais carinho, mais paixão, paciência, misericórdia, tudo isso, naturalmente, em pouco tempo, tudo aquilo se repercute em Uhum. fatores positivos para a nossa vida, Uhum. no nosso relacionamento de casa. Isso é com nossos filhos, isso também com os nossos filhos de 13 anos, de 14, 15 Uhum. anos, ou de 5 também, Também. Uhum. né? E hoje de 20, né? E a gente acha que a gente tem que tomar todas as decisões nas vidas dos nossos filhos hoje. Na verdade, nós temos que orientá-los para que eles tomem as decisões da vida, Uhum. né? Assim, você consegue ter um ambiente familiar melhor. Aí, no seu trabalho, eu brinco direto com as pessoas. Quem é que gostava, sério mesmo, de ter um chefe que chegava lá e gritava, era grosseiro, mal educado, Me acredito que isso um dia falava, foi cultura, né, falava de fato, em algum momento. palavrões. E Uhum. veja, não é, tem mercados que ainda atuam Existe. dessa forma Uhum. e acham que uma boa chicotada no sentido figurativo é o que leva as pessoas a produzirem mais. Eu não Uhum. acredito nisso. Eu não acredito. Se fosse assim, né, Cristo tinha pregado isso para nós lá Uhum. atrás e nunca foi pregado isso por Cristo. Uhum. Entendeu? Então, assim, estar num ambiente de trabalho em que você realmente orienta, direciona, também é sensível à dor e aos problemas dos outros, né? Tenta enxergar o que é que a outra pessoa está passando para ter tido determinada conduta. E, e esse olhar, esse discernimento, isso tudo só quem dá é o Espírito Santo de Deus. É Uhum. muito difícil que nós, nos hábitos humanos nossos, a gente consiga ver isso. Eu tenho feito o meu devocional nos últimos dias, parece brincadeira, né? Tô fazendo, eu tô nas bem-aventuranças verso a verso, né? Uhum. E todos os dias o confrontamento é justamente esse, é o olhar do outro. É que quem é movido pelo Espírito Santo, ele vai além do que os olhos humanos veem. Uhum. Né? Porque, até tá no devocional de hoje, você é de pacificação. Ah, eu sou um cara de paz, eu não brigo com ninguém. O cara cristão que é movido pelo Espírito Santo, ele promove paz. Ele não é só um cara de paz. Ele promove paz, Isso. né? Ele transforma todo o ambiente que ele está em um ambiente pacificado. É o que Cristo nos ensinou. Sim. Então, assim, imagine você chegar no trabalho, né? Ora, você ter aquela comunhão com o Senhor e tal, e você que às vezes era um cara, mas é porque eu sou muito duro, eu aprendi desse jeito.
eu sou assim, não vou mudar nunca, e você começar a estar sensível Amém. Meu Deus, às pessoas que você lidera. Amém. Adri, não sei se você vai nos dar esse Absurdo. fato. E eu acho que é isso uma das coisas que vão mais fazer parte do dia a dia do nosso projeto. Total. Em todas as ações dos nossos projetos, é feita essa conversa aqui. Vai e volta, começa um relacionamento com o Senhor. Começa, se não tiver aquele relacionamento com Ele, tudo aquilo que nós fizermos, falarmos, orientarmos, seja no programa de aceleração das empresas, seja no Rede de Talentos, seja nas formações que nós vamos fazer, se as pessoas não começarem a ter o convencimento do Espírito Santo de Deus, e nada vai adiantar. É verdade. Amém. Né? E só para, eu sei que a gente já está no final, mas né, para também o pessoal entender assim, como é que as pessoas podem nos apoiar como chamado, como voluntários, como a gente, ou como é que elas podem também se servir disso aí. A gente tem o Instagram, né, que é o nosso Rede.recom, @rede.recom. E hoje a gente está trabalhando com o que a gente chama de programas, né? Tem praticamente 5 programas. O programa de Rede de Conselheiros, a gente agora está no começo da primeira turma, a gente está aconselhando 15 empresas de 15 irmãos empreendedores, Que massa. com 15 conselheiros que foram voluntários. Veja como isso vai, 3 meses de trabalho, 1 a 1. Cada conselheiro uma empresa. A gente vai ter outro também que é o nosso Rede Conexão, que é o evento que a gente teve em maio. A gente vai ter outro em novembro, com data ainda a ser liberada. A gente tem o Rede de Talentos, que é para exatamente a gente apoiar os talentos que a gente tem na igreja. A gente tem um que vai começar agora em agosto, já a gente vai lançar aí, que é o Rede Educa, que são palestras online, onde a gente vai estar ao vivo com as pessoas. Enfim, a gente tem todo uma história que a gente está construindo programas para poder apoiar em várias frentes. Tem o ano que vem, esse ano ainda sai app para poder trabalhar na tecnologia do processo, enfim. Integrar tudo isso, né, num ambiente em que nós possamos realmente estar todos integrados e visualizando, local, né? todos nós nos visualizando uns aos outros, né, para ser mais fácil essa conexão entre empresas, entre trabalhadores, né, entre profissionais da nossa comunidade. E quando a gente fala da nossa comunidade, é a nossa comunidade toda mesmo, né? A gente não está falando que é um grupo de pessoas, né? Da nossa igreja. Realmente são todas as pessoas que querem vir fazer parte desse ecossistema. Acho que isso vai fazer toda a diferença. E alcançando, inclusive, outros públicos. Tem mais 2 projetos aí do Rede que a gente planeja ter tempo para executar aí ao longo desse ano ou no início do ano que vem. E também é um programa de formação básica, inclusão, de primeiro emprego, de novo emprego, de elevação de profissional, tirar pessoas daquele trabalho, vamos dizer assim, que foi o que a vida os... vamos dizer assim, a única oportunidade que a vida os deu, e dar uma nova oportunidade, dizendo, irmão, se tu quiser sair daqui, vir para cá, tu tem uma oportunidade, tu tem uma formação, tu tem também o primeiro emprego nessa área garantido. Isso tem coisas belíssimas aí pra gente ver. Como eu disse, eu acho que a gente vai ter pauta para um próximo Reconcast. Sim. Para falarmos mais sobre o Rede e sobre tantas outras coisas que eu sei que vocês podem agregar aqui à nossa igreja. Amém. Gente, eu estou muito feliz com o papo de hoje, vocês também? Muito, foi ótimo. Eu sou fã do Reconcast, não perco. Eu também. Sou fã da Adri aí, foi ótimo hoje a gente ter gravado isso. Muito bom, não muito bom. Seja muito mais fã, não. Eu estou muito feliz aqui, fui muito abençoada. E eu espero que vocês também tenham sido muito abençoados com esse papo. Nos vemos no próximo Reconcast. E, por favor, sigam o Rede no Instagram e acompanhem tudo que esse ministério vai fazer pela nossa igreja e sociedade. Estamos precisando de voluntários, de apoio e queremos ajudar mais gente. Amém. É isso, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.